Olha, agora eu vim aqui pra cozinha pra quê? Pra falar sobre congelamento e descongelamento de alimentos. Porque tá aí uma coisa que ajuda muito, facilita o dia a dia da dona de casa, seja ela trabalhando fora de casa ou não. É muito bom a gente saber como fazer esse congelamento e o descongelamento de uma forma segura, não só para preservar o sabor, né? Para preservar também os nutrientes do alimento, a textura, mas também para evitar contaminação. Muita gente nem imagina, mas a gente deixando um alimento para descongelar fora da geladeira, ou né, claro, tirando fora do descongelador, deixando fora da geladeira, pode contaminar, pode criar uma série de problemas ali para esse alimento e trazer esse problema para o nosso organismo. Para falar sobre isso, estou recebendo a Lilian Camargo, que é nutricionista. Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo e você? Bem-vinda de novo, o prazer é todo nosso. Obrigada. Muita gente nem imagina, mas a gente pode sim congelar verduras, folhas, legumes. Sim. Pode ou não? Pode, pode. Algumas, fantástico. assim, a gente só não deve congelar aquelas que a gente quiser consumir crua, assim, fresca, né? Tá, Por exemplo, alface, como ela tá né? aqui. Que eu trouxe o alface, por exemplo, é uma verdura que a gente não deve congelar porque normalmente a gente come o alface fresquinho, cru. Então, o congelamento vai fazer com que ele absorva água e ele vai ficar com aparência de com queimado, aparência de cozido, como a gente chama, né? Então ele não vai ficar com a mesma fresquinho. Aparência. Então a gente pode congelar as folhas, no caso espinafre, escarola, couve, manteiga, só se a gente for utilizar em alguma preparação. Isso, refogado ou em tortas, ou para comê-los cru, ele já não daria mesmo aí efeito. tem que ser fresquinho. Aí teria que ser fresquinho. Tá. Então assim, só que assim, antes da gente pensar no congelamento, a gente tem que pensar em preparar o freezer para esse congelamento. Ah, bem tá? lembrado, Então assim, bem lembrado. é bom que a gente faça a higiene desse freezer, então lave com água e sabão neutro. Posso até, se ele tiver com odor, colocar uma solução de bicarbonato com vinagre para passar nesse freezer para tirar o odor. Bicarbonato com vinagre? Se você fizer uma solução... Tem como a gente mostrar aqui? Eu não trouxe, mas não pode tem problema. dar pra, explica como é a só quantidade. Só você colocar, diluir num litro de água, uma colher de sopa de vinagre com uma de bicarbonato, mistura e higieniza o freezer. Uma colher de sopa de cada. Isso. E aí como é que a gente passa? Vamos mostrar aqui. Você descongela, né, se for, ou se for frost free, por exemplo, que não precisa de descongelar, eu já passei, vamos supor, tá meio sujo. Tira aí tudo que eu que tem faço? dentro. Primeiro passo a esponja, de preferência, gente, use uma esponja nova para fazer isso, porque se ela já estiver contaminada, eu vou contaminar o freezer. Não pegue a mesma que você tá utilizando para lavar sua louça já. Pega uma novinha. Ou um pano limpo daqueles que a gente descarta. De preferência, depois. Aquele descartável depois que você já tem aquele nome que a gente não pode Exatamente. Tem vários hoje. Existem uns até que parecem um papel, que também dá para ser utilizado. Daí você passa no... Tudo na porta também, E por fim, você passa essa solução, deixa secar bem, aí você pode utilizar o freezer. E uma coisa importante é não superlotar o freezer. Então, por quê? Porque você impede a circulação de ar, então ele não vai ficar congelado de uma forma uniforme. Então é importante que a gente deixe uns espaços dentro do freezer para que ele seja congelado de uma forma mais igual. Tá? Então assim, a gente não superlotar. E quando colocar o alimento, procurar separar o lado do alimento que já está congelado do que eu vou congelar, porque assim o congelamento é mais uniforme. Tá? E o congelamento pode ser feito tanto do alimento cru, quanto ele depois de cozido? Sim. Tem algum alimento que depois de cozido não deve ser congelado de maneira nenhuma? Não, que não deve para ser congelado cru, de jeito nenhum. Pepino. Cru, por exemplo, se eu congelar o pepino, o que acontece? Ele é um legume muito rico contém muita água. Então, a hora que eu cozinho, a mesma coisa que vai acontecer com alface. Ele vai ficar mole. Então, ele não... E é um alimento que a gente consome cru. A gente não consome pepino cozido normalmente. Então, não adianta. Então, aqueles que a gente for usar em preparações quentes, não tem problema nenhum. A única diferença é que assim, eu preciso fazer, primeiro, o alimento chega dessa forma do mercado, tá? Então eu peguei aqui, vamos supor, a couve, tá? Que eu já trouxe uma pronta. Então, ela chega dessa forma. Eu tenho que separar, tá vendo? Olha, existem folhas que não estão legais. Né? Então, o que eu vou fazer? Eu separo as folhas que estão melhores, ó, por exemplo. Vou higienizar. Vou na torneira, lavo bem, uma por uma, tiro toda a sujidade dela, pico, deixo elas dessa forma aqui. É bom deixar um pouquinho naquela solução. Se eu for fazer
cozinhar, né, fazer o branqueamento, não há necessidade. Ah, por quê? Porque o branqueamento já mata os bichinhos. Tá? A água fervendo, ela vai matar os micro-organismos. Tá. Então, é um dos fatores que a gente faz o branqueamento, além de preservar os nutrientes e as características físicas do alimento, é porque eu consigo não ter crescimento de micro-organismo. Eu tiro. Então, por isso que é importante a gente fazer o branqueamento. Tá. Não só para preservar as características, mas também por segurança alimentar. A tá? Lilian vai ensinar a gente como fazer esse branqueamento. O branqueamento deve ser feito em todas as folhas que a gente quiser congelar. Folhas, isso, que eu quiser congelar e inclusive os legumes também, tá? Ah, é? Por exemplo, aqui eu trouxe todos, menos o pepino que a gente fala que não é interessante. O que vai diferenciar um dos outros? O tipo e a consistência. Então, por exemplo, se eu pegar um brócolis, o tempo de branqueamento do brócolis é diferente do que uma abobrinha, que é diferente de uma cenoura. Por quê? Pela consistência dele. O tempo de branqueamento que você diz é o tempo que ele vai ficar na água quente e que fazer é o um contraste com a água fria. Isso, eu coloco, vamos supor, pegar um brócolis. Eu pego se ele tiver inteiro, é um tempo de branqueamento. Ou seja, tiver em pedacinhos, se ele tiver, é maior, porque ele tá num volume maior. Tá. Então, o que eu faço? Se ele tiver inteiro, vamos supor, 5 minutos, eu coloco ele dentro da água fervendo por 5 minutos, retiro e coloco dentro da água com gelo, que a gente vai ensinar, para fazer o resfriamento rápido. Por que eu tenho que fazer esse resfriamento? Para que eu faça a inibição da atividade enzimática, para que não continue o cozimento e eu preserve os nutrientes. Tá. Então, é importante que a gente faça esse resfriamento para que eu preserve a qualidade nutricional daquele alimento. Então, o tempo de branqueamento vai variar de acordo com o alimento. Isso. Eu vi que você colocou aqui pra gente uma listinha do tempo de coloquei. cada alimento. Não vai dar tempo da gente falar tudo. Por um, é claro. Mas dá pra ter ideia. Mas deixa eu ter uma ideia como é a diretora, se a gente consegue colocar isso no site. Dá pra gente colocar, diretora, a lista para as pessoas consultarem depois no site? Boa notícia! Então, olha, não vai dar tempo da gente passar, claro, para vocês a lista completa de todas as frutas, do que dá para fazer o branqueamento dos legumes, das folhas e tal. Porque cada uma tem um tempo específico. Mas vai até o nosso site, porque lá a gente vai colocar a lista completa para você acompanhar. Eu volto já para você ensinar como faz o branqueamento, pode ser? Ótimo. Voltando para a cozinha, agora você vai saber como fazer o branqueamento do alimento, né? Que é muito importante fazer direitinho, respeitando o tempo de cada um, para manter os nutrientes do alimento. Congelar e descongelar também respeitando o passo a passo para manter o alimento sempre bom para o consumo, né? Bom, antes de tudo, a gente higieniza a mão, que eu já lavei a minha mão. Já fez isso, tá? ok. Então, assim, eu vou fazer a couve primeiro, tá? Então, o que a gente... Aqui a água já está fervendo, tá? Então, eu gosto de já passar na travessa. A gente pode usar a mesma água para branquear vários alimentos na sequência? Eu posso do mesmo alimento. Tá. Eu posso até 8 vezes a mesma... 8 porções de alimento na mesma água. Tá, do mesmo alimento, mas eu não posso usar couve e depois pegar a cenoura? Não, tá? Eu uso o mesmo alimento, tá. Então a couve tá começando a querer ficar amarelada. O que você vai fazer? Vou usar ela depois no recheio. Vai lá e faz o branqueamento para congelar, né? Aqui eu vou fazer assim, porque não vai dar. A panela não deu. Então eu deixo a couve em torno de 2 minutos, tá? Como a gente não vai ter esse tempo todo, eu vou fazer... mais rapidinho, tá? Então eu deixo 2 minutos na água fervente e depois, enquanto isso, deixa eu só trazer pra cá. A gente tem o gelo? O gelo aqui, ó. O gelo tá aí? Vou trazer pra cá então pra gente conseguir fazer. Deixa eu já até tirar esses daqui. Visualizar melhor. O gelo já tá aqui. Pode colocar aqui dentro? Aí pode... Eu vou... Será que ele tá grudadinho? Acho que ele tá grudadinho, é melhor você tirar. Então, ao mesmo tempo... você vai ter que passar na água aqui. Não, faz o contrário. Tá bom. Já ele vai pra torneira. Essa água é importante, ela ser uma água filtrada? É ou importante fervida? Que a gente... não precisa ser filtrada, mas tem que ser uma água potável, assim... Que esteja uma água que a gente consiga... Não esteja contaminada, né? Tá. De preferência potável, né? Então, pode pegar a água do filtro mesmo. Algumas pedrinhas já vão mostrar pra gente, já dá pra visualizar. Ideia, tá? Importante que ela esteja bem fria, né? Isso. É que ficou na geladeira, acabou grudando uma pedrinha na outra aqui. A gente não tirou um pouquinho antes. Aí o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa verdura que já foi branqueada e passá-la pra água gelada. E deixa 2 minutos aí também. Mesmo tempo que eu deixar na água quente, eu deixo na água fria. Tá. Aí eu vou
escorrer, depois de 2 minutos, eu escorro a verdura. Só a verdura, as pedrinhas de gelo você não leva junto. Não leva junto, né? Normalmente eu utilizo uma peneira que caiba, que a gente consiga usar no mesmo tira de um quente e põe no Tira frio. de um já vem, né? Pra não ter que ficar Aí, com os restinhos. qual que é o segredo? Tem que deixar escorrer bem essa verdura, né? Pra que saia todo o excesso de água dela. E aí eu vou colocá-la num saquinho de congelar, próprio para congelamento, tá? Aqui, eu trouxe, várias embalagens que a gente pode utilizar, tá? Então... Esse aqui é um bem bacana, né? Isso. Esse daqui, inclusive, já vem até o local de você identificar. Porque uma das coisas que a gente tem que colocar no freezer é colocar, que nem eu coloquei nos que já estão aqui. Então, assim, a gente tem que colocar o produto que é. Então, por exemplo, couve, a data em que ela foi congelada. Por quê? Em média, eles duram 3 meses no freezer. Tá? Então, assim, freezer... a gente deixou o freezer aberto. Freezer... Desde aquela hora. Isso não é legal, Freezer é o tempo de congelamento é maior. Congelador é em torno de 1 mês, porque a temperatura do freezer é mais baixa. Abaixo de 18 graus. Então, eu consigo manter a qualidade desse alimento por mais tempo. Então, congelador no máximo 30 dias. Isso. Que é o que as pessoas mais têm em casa, né? Isso. Daí, o que a gente faz? A gente coloca essa verdura dentro. Depois de bem escorrida. Isso, Aí coloca no saquinho, claro. Deixa eu ajudar. Que tá aqui não tá muito escorrida porque a gente não deu tempo suficiente, né? Tá. Aí vai fechar. Aí eu tenho que tirar bem o ar. Então eu coloco numa superfície onde eu aperte, tire bem o ar, né? Trave no zip. Faz o cliquezinho. Isso. Né? Identifico e ponho no freezer, tá? E aí, assim, o processo de fazer o branqueamento dos legumes é o mesmo. Coloco na água quente, por exemplo, a cenoura, se eu fizer com a cenoura. É mais ou menos uns 3 minutos no tamanho que ela está aqui picadinha. Coloco na água quente, resfrio na água fria. Também eu já tinha até trazido outra travessa, porque a gente não utiliza a mesma água só para o mesmo alimento. Outra coisa, não adianta eu pegar um volume muito grande de couve e colocar para fazer o branqueamento, tá? É 300 gramas mais ou menos de cada alimento. Tem que ser aos poucos. Aos poucos. Tá. Por isso que a água você consegue utilizar várias vezes. Pro mesmo alimento. Pro mesmo alimento, certo. Tá? Frutas. Bom, e aí eu coloco no freezer. Coloca no freezer, pequenas porções. Freezer dura 3 meses, congelador 1 mês mais ou menos, em pequenas porções é melhor. Isso, para que eu possa... controle, né? Porque assim, uma vez que eu descongelei, eu não posso recongelar. Isso é uma informação importante. Tá? Então assim, é importante que eu faça em pequenas quantidades para que eu utilize todo o alimento que eu descongelei. Mas vamos supor, a gente consegue congelar de novo um alimento depois de preparado, por exemplo, né? Se eu congelei como cenoura, aí eu fiz uma sopa. Aí a sopa eu posso congelar. Pode congelar. Mesmo se esse alimento foi branqueado antes. Mesmo se ele foi branqueado antes. Tá certo. Tá? Eu só não posso recongelar ele branqueado. Tá. Depois que ele foi aquecido novamente, usado numa preparação, não tem problema nenhum. Fiz a couve, fiz um rocambole, por exemplo, com essa couve. Aí congelo. Rocambole posso congelar. Depois que foi no forno, etc. Legal. Agora as frutas, por exemplo, já pode ser de uma forma diferente. Então, dá pra congelar fruta também? Então, por exemplo, nós estamos na safra de morango. Então os morangos estão ótimos. Então o que a gente faz? A gente congela pra época que não tiver acessível, né? Ou não tiver na safra de morango. Dura bastante no congelador também? Até eu trouxe aqui, ó. Eu congelei inteiro, lava, higieniza, né? Tudo. A gente tem que higienizar antes de lavar, tira, né? Antes de congelar? Antes de congelar, desculpa. E aí, deixa inteirinho. E aí eu congelei em pedaços. Tá? Tirou a folhinha, né? Tirei a folhinha e congelei. Esse tipo de... depois que a fruta estiver congelada, eu só consigo utilizar em sucos, em vitaminas. Recheios de doce. Recheios de doce, inclusive eu trouxe ele de uma outra forma aqui, ó. De repente para fazer uma geleia. Em compota, tá? Eu já fiz, eu Esse posso aqui congelar... foi feito com morango branqueado. E tem que branquear? Não, morango não precisa branquear. Não precisa? As frutas eu não preciso branquear, eu congelo diretamente, tá? Esse aqui foi feito direto. Só que a única diferença é que a hora que ele descongelar, ele tá mole. Por quê? Porque ele tem muita água e isso faz com que ele retenha, fique molenga, né? Então aqui, ó, já é ele em forma de compota. Ele tá inteiro, só tá com a calda, tá? Ou em forma de purê, por exemplo, abóbora, né? Que eu fiz, mas pode ser com qualquer... Você faz o doce e já congela. E congela ele pronto já.
Agora, pra gente encerrar, essas dicas são ótimas, né, gente? Nossa, facilita tanto mesmo a vida da gente. Para descongelar, a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Isso. Porque todo o cuidado que a gente tomou no antes de levar para o freezer ou para o congelador, pode ir por água abaixo se a gente descongelar de uma forma errada, não é, Lívia? Eu tenho várias maneiras de descongelar. Posso descongelar um dia antes, colocá-lo na geladeira. Eu nunca descongelo o alimento em temperatura ambiente, tá? Eu sempre coloco ou direto no fogo, tá? Então vamos supor, eu tirei o legume do freezer e coloco direto na panela. Colocar direto na panela, então? Posso colocar direto na panela. Fogo mínimo para descongelar aos pouquinhos? Ou vou refogar. Se eu vou refogar, já coloco o tempero na panela e refogo. Tem muita gente que tem o costume de colocar o alimento no sol, perto da janela, em lugar quente. De forma alguma, porque eu contamino. Ah, é? A temperatura de segurança, né, do alimento ou ele tá na temperatura fervendo, quente, né, acima de 60 graus, ou abaixo de 10. Tá. Nesse meio do caminho, ele congela. Isso para qualquer tipo de alimento, seja já preparado ou alimento só branqueado, a forma de descongelar? Sim, é sempre a mesma. Do mesmo jeito. Eu posso tanto diretamente quanto na geladeira, ou no dia antes.